todo especial, feito com muito carinho para você, gente. O nosso tema de hoje é super importante, tá? É o mês de janeiro, mês de conscientização, né? E a gente tem aqui, ó, mês de campanha nacional que visa conscientizar a população sobre a importância da saúde mental e emocional. E eu não poderia ter melhores convidadas à nossa mesa de hoje do que eu ter uma psiquiatra e uma psicóloga, ambas aqui para a gente poder bater esse papo sobre a importância do Janeiro Branco, sobre a importância da saúde mental. E deixa eu apresentar para vocês as minhas convidadas de hoje. Então, a mesa está comigo, doutora Estefânia Senra. Seja muito bem-vinda ao Chat Podcast. Obrigada, Etienne. Ela que é formada há 18 anos na área de enfermagem, vem de uma família médica, ela tem faculdade de medicina e especialização em psiquiatria, é profissional aqui do nosso município e atende crianças e adultos. Então, sei que é o primeiro podcast. Ai, nossa. Não é isso? Fica tranquila. Com certeza que você vai falar. É o seu dia a dia, né, doutora? Ah, mas não deixa a gente ficar nervoso. Parece que a gente não sabe mais nada. Fica tranquila que vai ser tudo de bom. E também aqui com a gente, essa já é a nossa convidada aqui já de outras vezes, nossa convidada já recorrente, psicóloga Jéssica Alencar, ela que é formada há 7 anos em psicologia clínica, especialista em distúrbio alimentar e foco em ansiedade e depressão. Então, mais uma vez, seja bem-vinda. Obrigada. Recorrente, mas não justifica, tá? Tô nervosa do mesmo jeito. Fica tranquila, meninas. E lembrando que Jéssica participou com a gente do Prêmio Destaque, né? E ganhou. Verdade. Ganhou como a psicóloga mais votada lá. Que chique. Né? Parabéns. Parabéns. Aliás, obrigada a todos que votaram lá, tá? Isso é bacana, bacana. Reconhecimento nunca é demais, né? Sim, É muito claro. bom, né? Nunca é demais. Meninas, então assim, se o nosso bate-papo é sobre saúde mental, eu já quero começar a pergunta: o que é saúde mental? Né? E, claro, ouvindo a visão da psiquiatria e da psicologia. Então, vamos lá. Quem começa? Pode ser Jéssica? A saúde mental nada mais é, né, do que um equilíbrio da sua vida, da sua rotina. Quando todos esses eixos estão bem equilibrados, saudáveis, você está sabendo lidar bem com todas essas pontinhas, não deixam mais soltas, aí a gente pode dizer que saúde mental é exatamente isso. Sim. Segundo a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, vai além da ausência de doenças, né? É um completo bem-estar físico, mental e social, né? Aí, quando você tem isso, você pode dizer que tem boa saúde mental. Quando há um desequilíbrio disso, é que vem as outras questões de algum distúrbio, algum transtorno, né? Não, e aí, no dia a dia, para uma pessoa que está envolvida em 1000 atividades do seu trabalho, entender que, peraí, alguma coisa está acontecendo, né? Eu preciso ter saúde mental, porque a gente vê tantos relatos de pessoas workaholic, que está ali 24 horas no trabalho, Sim, que muito. né, não para, acho que para olhar para si, quando no momento, aí talvez seja interessante essa questão do Janeiro Branco, que é aquele mês do alerta, ó. Assim como tem o Outubro Sim. Rosa, né? Novembro Azul, aí que são campanhas já consagradas. Setembro Amarelo é importantíssimo, jamais poderia deixar de falar. O Janeiro Branco vem também com essa pegada para fazer as pessoas terem um pouco mais de conscientização sobre a questão da saúde mental, né? Sim, falar mais, quebrar esse paradigma que saúde mental é para loucos e só loucos que têm acesso, e não é sobre isso, né? Todos nós temos que buscar ter esse acesso, né? Mas ainda tem muito isso, doutora, Tem. de achar... Eu acredito que mais ainda a sua profissão, psiquiatra. Ah, não, psiquiatra é pra Coisa de doido, maluco. coisa de maluco. Eles preferem ir no neuro, falar, não, fui no neuro, que acho que às vezes é mais chique, né? Fui no neurologista, ele me tratou ansiedade e depressão, mas a área nada mais é que a área da psiquiatria, da psicologia, né? Muitas vezes sim. E aí, voltando um pouquinho, por exemplo, Janeiro Branco. Por que janeiro e por que branco, né? Aí o janeiro, porque é um mês que a gente está passando o ano, é um mês que a gente faz planos, projetos, metas, criar metas, pensar sobre o seu íntimo, seu dia a dia, sua saúde mental mesmo, né?
E aí, branco, ele remete a uma folha em branco, para você reescrever sua história, você criar metas e produzir, para você promover mesmo sua saúde mental, para você ter um equilíbrio, né? Aí, Exato. que eu estava pesquisando também, quem criou foi um conterrâneo meu, um mineiro, né? Ele chama Leonardo Abraão. Ele criou esse baseado mesmo no Outubro Rosa, Novembro Azul, né? Exatamente para a pessoa conscientizar sobre a importância da prevenção e promoção da saúde mental, né? E ele criou essa ideia em 2014. Foi a partir daí que virou um nacional. E é bacana, né, que Sim. agora vem promovendo em escolas, no caso, eu já vi até em postos de saúde, tem lá uma Sim. plaquinha falando do Sim. Janeiro Branco, muito bacana. E aí, meninas, então, saúde mental, o que é, a gente já falou, e por que que importa? Por que que importa ter saúde? Por que que precisamos de saúde? Doutora Jéssica e doutora Estefânia. Elas aqui, gente, no privado, falando, Etienne, para com esse negócio de senhora, de Por doutora. favor, né? E eu não, no podcast eu vou chamar de doutora. Não. Mas me conta, essa importância, ela vem... Aí você comentou também, essa coisa de falar da saúde mental e ser muito... as pessoas ainda têm um certo preconceito. Sim, Ainda tem muito isso? Muito. bastante. Mas, Por incrível que mas, pareça. por exemplo, é mais aceitável entre os adolescentes? Por que que eu estou perguntando isso? Assim, eu acho que essa galera da tecnologia entende, talvez, que... muitos falam, eu já estou sofrendo de ansiedade. Minha filha com 14 anos, eu já passei por depressão. E se você for falar com uma pessoa de mais idade, meu pai, por exemplo, ele fala, isso é frescura. Isso. Não é? Então, assim, existe um conflito de gerações aonde uns acreditam que não é tão importante e outros estão valorizando. Estou fazendo raciocínio correto ou não? Não, existe sim um conflito muito grande. Mas, por exemplo, no meu consultório, eu tenho mais adultos com uma aceitação maior do que adolescentes. É mesmo. Sim. E adolescente tem aquela questão da autoestima. A doutora falou no início. Não, doutora. Por favor. Sobre autoestima. O adolescente tem é rodeado de outros adolescentes que criticam, julgam, apontam dedos. Então, assim, eles se sentem acuados. Então, por se sentir dessa maneira, eles preferem não aceitar, não Expor, se identificar, não expor a sua fragilidade, enfim, sua vulnerabilidade, do que dizer, não, sim, eu preciso. E adulto, a aceitação é bem maior. Adultos hoje, eles chegam já dizendo os sintomas, e quando você dá uma intervenção referente à demanda, você vê no olhar a aceitação deles de sim, era o que eu precisava escutar, era onde eu preciso estar. Mas eu acho que essa galera que você fala, 30, 40 anos. Talvez, Olha, assim... eu atendo idosos, variável, né? bem Idosos relativo. também? É bem relativo. Eu posso dizer que é bem relativo. Porque na nossa caixinha de perguntas aqui do chat, desde a semana passada, quando nós lançamos, olha, façam perguntas para psicóloga, para psiquiatra, eu pude acompanhar mais ou menos o perfil das perguntas e tinha, assim, uma certa... não digo rejeição, mas assim... mas eu acho que isso não é muito válido, não. Nunca fui no psiquiatra, nem conheço mas o trabalho. E eram de pessoas mais velhas, por isso que é a minha pergunta. Por causa do estigma, né? A psiquiatria e a psicologia, aquele estigma de só maluco que faz tratamento psiquiátrico. E quando você para pensar que o cérebro não é um órgão isolado, ele não é fora do corpo, né? E aí o coração adoece. O pulmão adoece, os rins adoecem, né? Por que o cérebro não adoeceria, né? Quando as pessoas pararem de achar que o cérebro, a mente, é separada do corpo, Exato. né? Eles param de Verdade. ter esse estigma. Esse estigma tem que ser quebrado, né? A mente faz parte do organismo todo, né? Se a pessoa, eu vou fazer tratamento de ansiedade, depressão, pânico, a vida inteira, né? A pessoa hipertensa, diabética, toma medicação o resto da vida, é uma doença crônica, né? Por que não tomar para ansiedade, depressão,
né? Verdade. As pessoas têm que conscientizar assim. Eu acho que quando as pessoas pensam dessa forma, eu acho que aceitam melhor o seu problema, né? Sim. Ou o problema do outro, que está próximo. Verdade. Não, e é engraçado, você falou um ponto, questão da saúde e de outros órgãos, e aí uma reflexão aqui, pensando, muitas das vezes a questão emocional é que traz os problemas físicos. Sim. Tô errado ou não? Né? Também. Porque, por exemplo, você recebe um diagnóstico. Por exemplo, eu recentemente eu tive um caso muito próximo de uma pessoa com câncer de próstata. Fez a cirurgia, mas ainda assim ficou com aquilo na cabeça. Mas quantas outras pessoas também não fizeram a cirurgia e depois de X tempo morreram? Então a pessoa meio que a mente vai fazendo com que essa pessoa vai se entregando, sabe? E a mente. A pessoa já fez a cirurgia, a pessoa já, né, enfim, já se cuidou. Mas a mente vai te deixando cada vez mais doente. Ou seja, é muito complicado. Sim, gente. é a Estefânia. Estefânia, né? Desculpa. Ela trouxe uma fala bem interessante, né? Todos os órgãos, eles param. E é nesse momento que os adultos, principalmente os adultos, eles têm a ruptura de entender que o cérebro parou. Caramba, agora eu preciso. Aí é onde chega no consultório. Vamos lá para as perguntas que tem aqui, meninas. Como identificar os primeiros sinais de que algo não vai bem? Psicóloga. Quando que a pessoa consegue chegar lá? Ou se já chegaram algumas pessoas no seu consultório falando, olha, eu vim, mas eu não sei se eu tenho algum problema, não. Já aconteceu isso com vocês? Já aconteceu bastante. Né? E Essa assim, negação, né? É negação. A pessoa até chegou lá, mas ela ainda não acredita que ela então, não tenha. Às vezes está na fase da negação, negando que está doente, que precisa de ajuda, né? A gente, quando chega com essa fala, a gente já... Opa, negação, tá? Agora deixa eu desconstruir aqui, mostrar para ela aonde ela notou que precisa da ajuda, precisou, buscou, mas ao mesmo tempo entra a negação, a parte que ela não... Eu preciso, mas por que eu preciso, né? Aí se questiona. Né? Aí é onde entra a parte da intervenção, de mostrar qual foi o ponto, levar ela a entender e enxergar o ponto que levou ela até ali no consultório. E aí me conta, quando que você indica essa paciente para a psiquiatria? Se ela já chegou na psicologia achando que ela não precisava nem de entender a mente dela, e pode ser que ela seja um caso psiquiátrico, que aí parece que precisa de medicação. Me explica melhor, doutora. Sim, porque às vezes a psicologia só não consegue, porque às vezes tem outros fatores, né? E, por exemplo, por mais que você tenha, como eu falei, os primeiros sintomas ou sinais que a pessoa apresenta para ver que tem algum transtorno, que está tendo alguns sinais de alguma alterações mentais, né? Aí, quando há esse desequilíbrio, né? Esse desequilíbrio das relações sociais, né? Por exemplo, a fadiga, aquele cansaço físico, você não sabe de onde que vem, aquela alteração de sono. E aí, por mais que aquela alteração de sono você faça acompanhamento com a psicóloga, você muitas vezes vai precisar de interação medicamentosa, intervenção medicamentosa, entendeu? E é onde eu percebo e faço a indicação. Eu não tento segurar em hipótese alguma, porque todos nós temos que entender que temos limites. Nós, quanto profissionais, também temos limites. Então, eu sei o meu limite, pera aqui, até aqui eu consigo trabalhar. Podemos dar continuidade? Sim. Mas aqui eu preciso também de uma parceira, de uma especialista para lidar e tratar você nessa questão X aqui. Bacana. Então, na verdade, o trabalho de vocês pode ser uma parceria. Sim, deve. Com certeza. Deve. A psiquiatria depende muito da psicologia e vice-versa. Que bacana, então, ter aqui no podcast hoje as duas profissionais. Olha, muito bom. Então, tá. Então, como identificar os primeiros sinais que algo não vai bem? Então, quando existe essa mudança, né, de comportamento, e aí até fazendo aqui uma comparação, ontem, pra você ver, nós estávamos tendo aqui no programa um podcast falando sobre religião.
Sim. E vocês foram citadas por diversas vezes. A psicologia e a psiquiatria, você sabia? Tem muito ligada. Muito ligada Porque a isso no mesmo. caso do pastor, ele falava assim, não, isso aí é um transtorno. Isso aí, com certeza, tem que procurar um médico, tem que ir para um Sim. psiquiatra. Milagre fazer isso, porque muitas É vezes eles isso que eu ia falam que é falar, hein? espiritual. Eu ia falar isso agora. Os pensamentos aqui estão bem interligados, porque é muito raro. É muito Olha. raro. a É gente um pastor escutar esclarecido desse jeito. Que bom. Ele Foi. precisa vir mais vezes e desconstruir outros pastores, por favor. Sim. Porque geralmente é verdade, né? Nas Eles igrejas falam que é acabam... espiritual, né? Muitas vezes deixa o paciente sem tratamento. em casos de pessoas que falam que uma voz falou na minha cabeça, coisas. A gente estava falando coisas desse tipo, né? De Eu já existência de indico para espírito. psiquiatra, sim. tá? Você está escutando vozes, A gente tem que avaliar, né? a gente avalia, então. Se é algum Por que você tá psicose, alguma escutando? coisa. Mas Não. isso quando também... Tem um quadro psicótico, muitas vezes. E aí sim. você tem que buscar, porque vai que tá tomando alguma Avaliação. coisa, Sim, algum intoxicação remédiozinho, uma exógena, né? balinha, uma coisa aí dessas erradas da vida. Sim, aí a importância da anamnese, né? A Tem busca, a entrevista com o avaliação, paciente. acompanhamento, exatamente, porque é um caso... Sim. Meninas, qual a diferença entre tristeza passageira, isso é passageiro, e um quadro de depressão? Como você disse, tristeza passageira. A tristeza, ela é um estado, tá? Um estado que você está naquele momento e é passageiro, muitas vezes. Depressão é o transtorno, né? É o adoecer. Só que muitas vezes não precisa ter tristeza na depressão, né? Teve uma paciente que se consultou, aí chegou no consultório, falou assim, aí eu perguntei como é que você tá? Ela, tô bem. Que bom que tá bem, né? Tá bem, tá ótimo, mas me fala um pouquinho mais, buscando, né? Buscando na anamnese, no dia a dia dela, ela relatou que gostava muito de ficar deitada, que antes ela gostava muito de sair com o esposo, que não tem gostado mais, que alguns dias estava tendo alterações do sono, estava acordando às vezes cansada. E aí, baseado em várias questões dela, a gente identifica que ela pode realmente ter um quadro depressivo, né, sem humor deprimido, né? E aí não tem tristeza, ela não tinha tristeza na queixa dela, entendeu? Então, você pode estar com quadro de depressão sem ter tristeza, só pelo contexto mesmo, né? E a tristeza também não vai indicar se é uma depressão grave ou uma depressão leve, entendeu? Existem estágios da depressão. Por exemplo, você pode estar com a depressão grave sem ter tristeza, né? Ou pode ter uma depressão grave muito triste, né? Nossa. É bem diferente. Uma coisa não está muito relacionada. Lógico que tem uma ligada à outra, mas a tristeza é um estado, depressão é o transtorno. Entendi. E dentro da psicologia? Porque as pessoas confundem muito, né? Quando você diz que estar triste, você já ressignifica como algo muito ruim. E se você vê alguém triste, você já acha lá, tá depressivo. Tá depressivo. Já significa isso, né, no olhar das pessoas. Então, eu tento trabalhar bastante essa desconstrução, porque a tristeza é um sentimento, uma emoção normal, como sorrir, chorar, raiva. Então, a partir do momento que aquela tristeza não está mais confortável, aí a gente já avalia mais a fundo, faz uma anamnese mais a fundo, porque, peraí, tem algo bem diferente aqui, diferente da normalidade. É onde eu tenho essa ruptura, peraí aqui, preciso trabalhar mais a fundo essa parte aqui. Sim. E às vezes tem pacientes que não sabem como sentir a tristeza. Você já teve esses casos que não sabem. Às vezes não tem, né? Nem sempre a depressão, de fato, tem relação com a tristeza em si. Mas, às vezes, a pessoa está ali sentindo a tristeza, vivendo com ela, mas não sabe identificar. E, às vezes, não está depressivo, né? E, às vezes, não está depressiva. É término de um relacionamento, é um luto, né? Sim. É perda do emprego.
período, é uma fase, uma Uma transitória, né? Uma fase transitória. Que aí, quando não sabe lidar, Isso. pode pedir uma ajuda psicológica para Sim, entender exatamente. como lidar com aquela fase. E É tem uma que esperar. fase, Isso, né? e tem um período para o seu cérebro adaptar também, para você Sim. amadurecer, né? O cérebro precisa disso para fazer questões, mudanças químicas cerebrais para amadurecimento mesmo, para você crescer e criar resiliência emocional. Isso é muito, extremamente importante. Por Nem isso, todo mundo, sim. não, perdeu um familiar ou aconteceu alguma coisa, um estresse importante, imediatamente vai procurar ajuda, você vai medicar? Muitas vezes não, você tem que dar o tempo para a pessoa lidar com Nossa, isso. que bacana. Porque Sim. isso vai criar, é o que você falou, resistência, superação, o entendimento. Exatamente. Né? Aí é necessário, é um sentimento necessário. Exatamente. Aí quando o córtex pré-frontal que molda, né, que lida com essas questões, quando ele não adapta, não resolve, né, logo é um adoecer, né? Logo quando você aprende com aquilo, você cria resiliência emocional, né? É um amadurecimento, mas quando o cérebro, o córtex pré-frontal não vence aquela questão, aí vem um adoecimento, né? Entendi. Olha, gente, super interessante. Resiliência emocional. O resiliência é aquele Saber lidar. nosso que a gente carrega, né? Nossas questões de aprendizado diário, né? É nossa bagagem. Quando vocês falaram na questão da tristeza e do luto, eu já tive um caso que eu vivenciei, aonde o pai dessa pessoa morreu e aí ele estava no enterro normal, assim, sabe? Todo mundo ali naquele luto e ele não sabia. Eu acho que sozinho, sozinho eu vi de perto que estava mal. Mas ali é como se ele não quisesse transparecer aquele luto para ninguém. Ia sorrindo, falando. E aí você fica assim, mas meu Deus, como? Mas cada pessoa tem uma reação, né? E a dificuldade tanto de aceitar o luto, tem, né? A parte da negação e de confrontar ele, né? Que nem todos nós queremos confrontar os nossos monstros. E é um exemplo bem claro disso. O medo de confrontar, né? É ignorante, assim, uma pessoa tentar... Por exemplo, nesse caso, vamos usar esse caso que a gente está falando. Imagina alguém chegar e falar assim, não, pode chorar, chora, sabe? Porque a gente tem que respeitar o momento, entende? Sim. Porque é tão natural para quem sofre ou para quem está ali daquela situação achar que aquela pessoa teria que estar chorando e se a pessoa não está, vamos respeitar. É o certo a fazer, né? Sim. É o mais adequado. Respeitar é o primeiro passo para tudo. Para tudo. Para tudo, né? Bom, meninas, aqui, ó. O estresse. Estresse agora do dia a dia. Aquela pessoa nervosa, estressada. Aí, produção. Tá lembrando de quem? O estresse pode levar a transtornos mais graves? O estresse mesmo do dia a dia. Isso pode te trazer um transtorno Sim. de bipolaridade? Não. Ou outros transtornos nesse ponto, não? Mais graves, sim. Como não saber lidar com os seus sintomas de ansiedade, por exemplo, vai desenvolver uma ansiedade, porque você num estresse, você está numa rotina muito caótica. Uma rotina em que você não se enxerga, não se valoriza, não tem tempo para você, não tem tempo para os seus. Um exemplo bem claro, alguém que vive em prol do seu trabalho. O trabalho em primeiro lugar, minha vida em segundo ou em terceiro, sabe lá em qual posição você coloca. Então, vai gerar uma ansiedade bem grave, possivelmente. Então, vai gerar sintomas graves se você não aprender a lidar com a sua rotina, um bom planejamento, uma boa organização, se priorizar em primeiro lugar. Mas o mundo que a gente vive hoje, doutora Estefânia, meio que cobra a gente a ser, por exemplo, um profissional de excelência, né? E aí acaba que naquela busca incessante de você não ficar mal perante a sociedade com relação ao seu trabalho, você acaba se enfiando cada vez mais no trabalho. Buscando a perfeição, buscando a excelência. Não, e se for buscando a perfeição para seu bem próprio, tudo bem. Agora, tentando justificar para os outros o que a gente
pode ser melhor para eles verem, né? Aí é Sim. complicado. Mas essa questão, com relação ao estresse, pode causar um transtorno mais grave? Eu acho que depende. Porque o estresse sozinho não faria, às vezes, um quadro bem grave, né? Lógico que pode acontecer, claro. Que nem toda na medicina, nem tudo é sempre, né? E nunca, né? Mas eu acho que depende, porque depende também de outros fatores, né? Fatores genéticos, né? Fatores sociais, né? Porque tem questões sociais desfavoráveis associadas a questões genéticas, né? Que pode, um pouquinho só de estresse, se você tem uma predisposição genética grande, você tem uma predisposição, uma vulnerabilidade genética grande, você vai precisar de um estresse, pouquinho estresse, para você desencadear, às vezes, um quadro grave, né? E você pode ter tem pouca vulnerabilidade, pouca predisposição de algum determinado transtorno, né? Por exemplo, sua família ninguém tem nada, não tem ansiedade, não tem depressão, ninguém nem tem nenhum transtorno. Você tem uma predisposição baixa. E você vai precisar de um estresse grande para você ver se você vai apresentar alguma coisa, né? Então, eu acho que Sim. depende, tá? Depende muito se o estresse pode levar a um transtorno grave. Vai depender de outras questões. Você falou da questão genética. Se, por exemplo, eu tive alguém na minha família, meu avô, e aí meu pai não foi diagnosticado, mas aparentemente pode ser que tenha. Eu também posso ter? É aquela coisa genética mesmo de família? Pode. Pode? Pode, sim. Tem fatores genéticos, predisposições genéticas, tem sim. Olha. Aí vai depender exatamente como eu disse, vai depender do social, do meio onde vive, né? Os fatores estressores, né? Se a pessoa usa tóxico, usa drogas, bebidas, isso afeta também. Completamente. Uhum. Quais são os transtornos mentais mais comuns atualmente? Eu acho que a Jéssica é o que a Jéssica mais lida, possivelmente né, deve Jéssica? ver no Que, consultório. assim, mais comum, ansiedade e depressão. São os mais comuns que aparecem, né? Como ela mesma disse, tem outros fatores. Outros que alguns indivíduos eles negam ter, mas acredito que os que eles mais aceitam são tem que lidar com isso, tem que aprender a lidar com isso, ansiedade e depressão. São os mais comuns. Sim. Pela OMS, a ansiedade é a doença mais presente no momento, doença mental, né, que eu falo. É a doença mental mais presente, tá? Ela está em cerca de 9,3%, que é mais ou menos 18 milhões de pessoas. É muita né? coisa. Isso, é muita coisa. E a depressão não perde para isso, né? Na pandemia, teve um aumento de mais ou menos uns 25%, segundo a Organização Mundial de Saúde. Então, é uma doença, né, um transtorno muito preocupante hoje, né? É muito comum. Nossa, meu Deus. É engraçado, tá até aqui, ó. Como fatores como a genética, traumas e o abuso de substâncias influenciam essas doenças? E aí, Jéssica? Assim, eu acredito que a gente não pode também culpar somente os genes Sim, sim. pelo aparecimento de algum transtorno, né? Vou ressaltar o que acabou de dizer. São vários fatores que podem influenciar em um desenvolvimento, um diagnóstico em si. Mas me perdi na pergunta. Fatores isso, como os genética, fatores genéticos, traumas e abuso de substâncias influenciam essas doenças, tipo. No excesso, né? Também foi dito sobre o uso de determinadas substâncias e o excesso. Nada contra quem experimenta. Vamos usar um exemplo aqui. A bebida, por exemplo. Você beber socialmente até um certo ponto, se está confortável para você, tudo bem. Mas qual o motivo pelo qual você busca a bebida? Né? Por que você está bebendo?
Porque você beber socialmente é uma coisa, agora eu preciso beber, Necessidade, né? necessito desta bebida aqui para saciar a tristeza, já é um fator preocupante. E aí, como é que são as coisas, né? Eu estava conversando com uma conhecida que ela me falou que... E, assim, para mim, por exemplo, eu não tenho nenhuma relação com uma pessoa que seja uma pessoa alcoólica. E ela me contando ali a história da vivência que ela estava passando, que a pessoa é uma pessoa maravilhosa. E aí, essa pessoa sai do trabalho, passa no barzinho, sai do trabalho às 7 horas, fica lá no bar até 10, 11, meia-noite. Então, quando chega em casa... Que marido que chega em casa todo dia, meia-noite, que a mulher vai receber ele de braços abertos. Não tem como, né? E aí já tem uma conta no bar, e aí o dinheiro, de repente, para pagar a escola já está faltando. Então, assim, você começa a ver que essa pessoa... Influenciando. Muito, já mudou ali a família, a rotina familiar, a vida financeira. E aí, muitas vezes, você tem que investigar isso, que às vezes pode ter um fundo psicológico. Genético. E nesse caso, ela me contou que o pai dessa pessoa fazia isso, e aí ele sempre viu isso desde a infância, Sim. hoje na vida adulta. É uma série de coisas que você não sabe como são lidar. gatilhos emocionais também, né? E assim, na visão da pessoa, é até normal. Eu sempre vi meu pai fazer isso, então não estou fazendo nada de errado. Dele, né? E para ele enxergar que aquilo que está prejudicial é muito ruim, né? E acaba que quando você tem aquele prazer de beber, passa no sistema límbico e aquilo, quando você vê a bebida, aquilo remete a algo bom, que aquilo é prazeroso e cada vez mais vai querer mais. É a dopamina que fala? Eu já não que dá, não é a dopamina que diz que você fica alegre, animado? É aquele gatilho mesmo, né? E aí ele busca cada vez mais. Nossa. Até para a pessoa enxergar que aquilo é prejudicial, que está causando um transtorno no contexto familiar. Aí já, às vezes, você tem que investigar, às vezes é um quadro depressivo. Sim. O pai era depressivo, às vezes ele herdou a depressão do pai e vê aquilo, né, como rotina e espelhou aquilo. Né? Acaba achando isso normal. É algo que tem que ser tratado, né? Bom, continuando aqui, meninas, de que forma os transtornos de humor, esquizofrenia e transtorno bipolar afetam a vida dos pacientes? E agora tem muita coisa para falar aqui. Transtornos de humor é um, esquizofrenia é outro e transtorno bipolar. São 3 situações diferentes? São, cada um. São. Cada um diagnóstico. Explica o que é a esquizofrenia, doutora Stefânia? Então, o quadro da esquizofrenia, o paciente tem sai da realidade, entendeu? Ele entra, às vezes, num quadro psicótico que ele não fica fora da realidade, sabe? Escutando vozes, às vezes um delírio de perseguição, né? Acha que tem gente sempre olhando na janela, ou tem alguém filmando, tem uma câmera, ou colocar um chip dentro da cabeça, sabe? Algum transtorno assim. Teve um paciente que eu atendi que ele trabalhava num serviço, ele trabalhava numa sucata da Supervia. E aí, como ele trabalhava na sucata, era muito lixo, ele pegou um lixo desse e levou para casa. E aí, ele falou que pegou porque ele queria fazer um apoio para a mãe dele, que a mãe dele era domiciliada, ela andava apoiada. Ele queria fazer um apoio para ela no banheiro. E pegou um material, um objeto lá na Supervia e colocou no banheiro dela. E aí, o chefe começou a olhar para ele diferente. E o chefe começou e jogava pedra para ele. E ele achava, pronto, o chefe sabe que eu peguei. Porque lá é cheio de câmera. E aí ele começou a entrar no ônibus ou no trem e as pessoas riam dele. Ele achava. E as pessoas, quando ele passava, ele achava que as pessoas estavam falando, ó o ladrão aí. Né? E aí ele falou que quando ele descia na estação para ir para o trabalho, que tinha pessoas olhando para ele lá em cima na estação. Ele passou a descer na estação anterior.
E ele começou a achar aquele delírio persecutório do chefe. O chefe não sabia. O que o chefe fez? Viu que ele estava com algum transtorno de comportamento. E pediu, ele já tinha muitos anos de trabalho, acho que ele trabalhava lá uns 7, 9 anos, e ele pediu para ele buscar ajuda, porque ele viu que não estava legal, que ele sempre foi muito certinho, muito dedicado. E ele foi buscar ajuda, só que ele não enxergava que aquela realidade era totalmente fora, entendeu? Uma coisa lhe criada pela Que era mente criada dele. nele. Ele custou aceitar, ele não tomar a medicação, que ele morava sozinho. Aí a clínica da família teve que intervir, fazer uma dosagem assistida. Todos os dias a clínica da família tinha que ir lá, a agente comunitária ir lá e dar uma medicação para ele voltar à realidade dele. Olha Sim. isso, gente. A ponto a pessoa não aceita. Isso, aí é um quadro de esquizofrenia, né? Um quadro de psicose, muitas vezes é uma psicose não orgânica, para a gente ver que a gente vai buscar aqui que ele tem, se tem histórico, uso abusivo de entorpecentes, assim, para a gente saber o que causou, né? Que ocasionou isso, né? O bipolar é um transtorno de humor, né? É um transtorno de humor que ele oscila, muitas vezes, picos de euforia, depressão, que a gente fala mania e hipomania, ou depressão, né? É o famoso entre 880. Ou eu tô muito Então, feliz ou eu tô muito mal. Mas isso chega num quadro também do borderline, entendeu? O border, que você mencionou border, né? Ele isso é um transtorno de personalidade, não é de humor. É um transtorno de personalidade. A pessoa é assim, ela é limítrofe. Ela nasce assim? Geralmente ela vai transformando também, pode nascer assim, ou pode se transformar no decorrer, por exemplo, a formação da personalidade da criança. O que ele passou na infância dela até os 7 a 10 anos, que você vai formando a personalidade da criança. Vamos dizer que ela teve uma personalidade muito... sofreu abuso, ou vivenciou um crime, ou alguma coisa assim. Isso ela pode despertar. vai moldando o cérebro da pessoa e ela vai tornando uma personalidade diferente, né? Então é muito comum. Nossa. Sim. Fala um Não, pouquinho, Jéssica. Não tiro um ponto e uma não vírgula viu. do que a Estefânia falou. Né, a partir do momento que todos esses transtornos eles começam a afetar a sua capacidade de viver, de andar, de falar, de respirar, é onde a gente precisa ter essa noção de que, olha, temos que ter essa equipe multiprofissional para intervir aqui. Sim. Que é essencial, porque imagina viver com essas alucinações sem a intervenção adequada. Mas deixa eu, para poder a galera entender aqui junto comigo. Esquizofrenia é algo tratável? Sim, Cura? tem controla. Não, Não, é a doença crônica. Mas eu posso falar que uma pessoa que tem esquizofrenia é uma pessoa psicopata ou são coisas já Não, diferentes? psicopatia é transtorno de personalidade. Tá também. mais próximo do borderline. Não. Eita, É olha outro como diagnóstico. são várias coisas, São né? É outro São diagnóstico. Porque me veio um caso aqui de uma criança, e aí fica um recado para os pais que tem que estar próximo, observando ali, né, a criação dos filhos. Aquelas crianças que gostam de pegar ali a lagartixa, pega a lagartixa e corta ela no meio, e tira tudo de dentro, e arranca, sei lá, a patinha do negócio, sabe? E o vídeo recente. eu vi vídeos Tem assim. criança curiosa. Então, Tentada, aquelas meninas tentadas, que vó fala. Então, mas você imagina, doutora Estefânia, ela já trabalha tanto com isso que ela já consegue identificar. Calma, mãe. Aí vem uma mãe de primeira viagem assim, igual a mim. Meu Deus, será que meu filho tem algum problema? Eu vou levar no psiquiatra. As pessoas querem achar diagnóstico pra tudo, né? Não é possível que quando você foi criança, na roça, lá na casa da avó, vocês nunca fizeram nada assim. Né? Não, a gente faz sim. cada coisa quando é criança. Não pode aquela coisa da constância. Ser mal, uma criança malina, né? Você vê uma criança Dá pra que faz identificar, maldade. né? Mas tu já pegou casos sente assim, prazer doutora? com aquilo. Já peguei uma criança. Ele tinha prazer em fazer maldade mesmo. Ele tinha um traço de TOD, uma criança de transtorno opositor desafiador. Mas a diferença dele, que eu identifiquei, ele tinha
4 anos. Ele roubava o dinheiro da avó. Quando a avó ia no banco, pegava a aposentadoria dela, ele roubava o dinheiro da avó. Ele dormia com faca debaixo do travesseiro. Ele tinha 4 anos. Nossa. E aí, na consulta, o que acontece? Ele tentou matar a mãe dele na sala de espera. Tentou enforcar a mãe dele na sala de espera. Ele tentou... 4 anos? 4 anos. Ele tentou enforcar o irmão autista de 9 anos. Muito bonitinho. O irmão dele, ele não toma nenhuma medicação, esse autista, irmão dele. Muito, muito calmo. Eu acho que ele ficou mais calmo ainda porque vê o irmão muito agitado, sabe? Também. Mas ele na consulta o tempo inteiro, ele jogava uma pecinha na parede e a pecinha voltava para mim. E ele começou a jogar mais forte para cair em mim, para prejudicar enquanto eu estava na consulta, entendeu? Uhum. Ah, não dei corda, porque aquilo não ia me machucar. Aí se eu desse plateia, aí que ele não ia parar mesmo, né? Aí eu não ia conseguir nem atender o irmão dele, nem ele. Mas ele também começou a se tratar. Ele tomava muita medicação, muita mesmo. Essa criança tomava muita medicação forte. Agora, tem que investigar essa criança, trabalhar com essa criança, porque ela está formando a personalidade dela. Se deixar um meio favorável, eu não sei o que ela vai se transformar com aquilo, né? Não sei. Sim, exatamente. E aí eu te pergunto, Jéssica, a partir de qual idade... Você vê, uma criança de 4 anos. Sim, é o que ela falou, né? De qual idade pode colocar para Não tem um tratar? diagnóstico para criança, é a partir dos 17 anos. Que a gente, né, começa pode dar o diagnóstico de psicopatia, por exemplo. Podemos dar o diagnóstico. Mas antes disso, é o que a Stefânia falou, é uma formação. O ambiente, o social, a construção familiar, entra a parte de que forma está sendo educada. Eu acho que é um trabalho que você tem que fazer com a família também, familiar. né? Envolve muito, Sim. porque ela fica mais tempo com a família do que com... Uma dúvida, nesse caso, por exemplo, vamos supor essa criança, com você seria tratado a criança e a família. A psicóloga precisa entender o seio familiar. Faria uma Já, anamnese. caso você pode mandar desde criança, sim, porque ela falou que tratava essa criança 4 anos. Aí, nesse caso, você já cuida a criança, não é a família. Então, tem que ver. Por exemplo, ver uma criança, assim, você imagina uma criança, duas crianças iguais, gêmeas, tá? Eles fizeram até um experimento que virou um seriado mexicano. Mas, enfim, pega duas crianças idênticas, gêmeas idênticas. Ruth e Raquel. É tipo Ruth e Raquel, entendeu? Isso. Aí põe uma criança vivendo num ambiente promíscuo, que ele vê violência, o pai é agressivo, a mãe é agressiva, usa droga, e ele vai vendo aquilo, né? E uma criança criada no meio de uma família, um contexto familiar, de amor, uma alimentação saudável, um ambiente saudável, como que vai ser a personalidade dessas duas crianças gêmeas, por exemplo, vivenciada em parâmetros diferentes, né? Em locais diferentes. A personalidade de cada um vai ser diferente, né? Sim. Então, tem que ver isso, é exatamente isso. Essa criancinha, por exemplo, que eu atendi, ela tem que ser acompanhada de uma equipe multidisciplinar, né? Atender também a família, o contexto familiar, né? Para ver se o contexto dele está sendo favorável para ele ser assim, né? Exatamente. Não sabemos. Quando eu atendo criança, eu não dispenso o acompanhamento com os responsáveis. Sim. Porque é o que eu falo sempre para eles, vocês convivem com essa criança. Eu vou assistir a criança uma vez na semana. Se todas as tarefas, todas as intervenções que eu pôr aqui na mesa não forem trabalhadas dentro de casa, meu trabalho vai estar sendo em vão. E a criança não vai evoluir. Então, o contexto familiar é excepcional para o desenvolvimento da personalidade dessa criança e por fim, né? Você atende em criança? Atendo criança. Bacana. Atendo crianças. Meninas, nossa. É um desafio, né? Eu sempre falo que igual... atendimento infantil, meu desafio maior
É o contexto familiar. Porque contexto familiar. É o contexto familiar. a criança é como ela falou ali do janeiro branco, ainda tá aquela folhinha que tá branco, tá começando a se escrever. Piaget Sim. que diga, né? Hã? Piaget que diga. É. Meninas, então vamos lá. Vamos falar de prevenção, que a gente está falando muito das doenças. Vamos falar de prevenção. Quais hábitos a gente pode adotar para manter uma boa saúde mental? Ixi, são tantos. Pode São- quer falar? Deixa eu ver o primeiro. Terapia, Terapia. por favor. Terapia tem um fator muito importante. importante na vida do indivíduo. Através da terapia, claro que, né, não precisa ser o primeiro papel, até porque nós vivemos em um contexto social, financeiro bem escasso. Então, não precisa ser o primeiro papel, mas saber se informar, buscar informação, conhecimento para você, no mínimo, identificar O autoconhecimento. o né? autoconhecimento. No mínimo, identificar em si ou no outro que precisa ser trabalhado ali, a psicoterapia já entra como um dos fatores também mais importantes, além da informação, né? Porque com a informação você visualiza, identifica. A terapia, você vai trabalhar e a equilibrar o que você identificou, buscar fazer anamnese, avaliação, acompanhamento semanal. Né? Então, eu indicaria a psicoterapia em um dos pódios, né? E o equilíbrio, fazer exercício, que é importantíssimo. Quem gosta de meditar, medita. Fazer o que se gosta, eu acho que acho Se que priorizar. É uma válvula de escape. Né? já Se ajuda. priorizar, já começa. Tipo aquela coisa do trabalho. Eu tava vendo um colega falando, porque a partir do momento que a gente coloca na cabeça que é obrigação, você já não faz com tanto amor. Exatamente. Por que obrigação? Exatamente porque ainda não criou hábito, né? O hábito é aquilo que se você faz de forma automática. Então, se você criar hábitos, você não vai ver aquilo como obrigação. Sim. Você faz aquilo automático, né? Então, se você criar bons hábitos, você não vai nem ver que você está fazendo coisas boas, né? Então, por exemplo, eu penso o seguinte, o que a gente pode fazer pro bem da nossa saúde mental? Tem uma linha da medicina que a gente chama de MEV, que é a medicina do estilo de vida. Eles criaram, baseado na medicina do estilo de vida, eles criaram o método AMES. E aí, AMES, para a gente lembrar, o A vem da alimentação consciente, né? O M da meditação, o E da exercício físico e o S de sono reparador. Exatamente isso. Para vocês criar um hábito. Ame-se. Aí, por exemplo, AMES. Aí, Ame-se. alimentação consciente. Se você pensar, como que é alimentação consciente? Comer besteira. É muito melhor, né? É o que eu diga. Mas, se você pensar, o que você alimenta no seu dia daria para nutrir bilhões de células que você tem no corpo? As besteiras. As besteiras não Não, nutrem. nada. Exatamente. Só vai inflar as minhas celulites. É uma ótima reflexão. Não comam mal. A gente tem uma psicóloga aqui, ó, que é de Que é especialista na parte alimentar. alimentar. Vai pegar nós duas aqui. Então. Eu não. Minha filha, eu sou um exemplo. Aqui também sou. Finge. Mas Não a gente tem que fuja. dar um exemplo, tá, Etienne? Que a gente tá aqui falando. Mas, Sim. enfim, a gente tem super alimentação consciente. Eu já conscientizei que isso não presta pra comer. Esquece. Não vou mais fazer propaganda de pizza. Esfirra, 99. 99, ó, tamo junto. Mas, enfim, a alimentação consciente é quando você alimenta aquilo para nutrir o corpo, né? Não para satisfazer um paladar, para você absorver glicose imediatamente, que você está com um estresse decisional tamanho, que você tem que comer alguma coisa de glicose que o seu cérebro pede para conforto, né? Não. Se você pensar que você tem que alimentar uma alimentação consciente, algo para nutrir o seu corpo, aí você já pode criar hábitos de se alimentar bem. Meditação é quando você consegue
pensar, respirar, fazer aquela respiração profunda e para você tentar esvaziar o seu cérebro o máximo que você conseguir, para você tentar equilibrar o cérebro e corpo, né? Em meditação, eu falo nessa questão com relação à fé, com relação à oração, com Entra relação... isso tudo, né? Isso, eu penso dessa forma, que é de extremamente importância. E atividade física é porque dá estímulo de bem-estar, né? Sensação de bem-estar com liberações químicas, neuroquímicas, né? E o sono reparador é o sono de descanso. Se você não tem um sono reparador, um sono de descanso, como é que você vai ter saúde mental? Não Né? tem. Não tem como. Então é isso. Exatamente. E aí, a meditação também, que, como diz, que também você pode fazer a terapia, né? Também tá aí junto. Nada disso é terapia, é terapêutico. É terapêutico. Só para deixar, né? Porque, né? Né? Tem muitas pessoas que postam a minha terapia. Você acaba associando algo que é profissional, vai fazer a intervenção adequada com você ali a algo que você faz por conta própria. Por isso que eu nunca também dispenso a equipe multidisciplinar, porque precisa ter um nutricionista para te ajudar, um psicólogo, se necessário, e óbvio que sempre vai ser necessário um psiquiatra ali para também trabalhar juntos. Então, é saber diferenciar até onde também vai o seu limite. A alimentação saudável, fazer uma meditação adequada, exercícios. Tem gente que usa exercício para se satisfazer, não só naquele momento ali de, não, fiz o que eu precisava fazer no dia e tá tudo certo. Não, usa como escape, como fuga. Então, já se torna algo mais preocupante, né? Porque aí você já está substituindo o que deveria ser algo saudável para algo necessário, de necessidade. É o que a gente está falando. Eu acho que a questão de tudo tem que ter um equilíbrio, né? Sim. A partir do momento que fica... Isso, você, vai fazer atividade física. Ah, que bom. Se você pensar algo legal, Ai, que sabe? delícia, Na hora de... cheguei. Aí, na hora, por exemplo, tem literaturas que falam que para você criar hábitos, você tem que fazer 66 dias seguidos a mesma coisa, né? Aí, muitas vezes, você tem que desconstruir algum hábito ruim que você fazia para você criar novos hábitos bons, né? Se você, não, por exemplo, os 5 minutinhos do celular para se levantar, e aí você sempre está chegando atrasada, por que não esses 5 minutinhos eu não fazer, né? Você criar pequenos hábitos para você ganhar, às vezes, com o tempo, você ganhar grandes mudanças na sua vida. Verdade. Olha, na bariátrica, antes de fazer a bariátrica, a gente passa pela equipe multidisciplinar e eles falam assim, você sabe mastigar? Né? E aí, sei, claro que não sabe mastigar. Não, peraí. Você tem que mastigar o alimento 30 vezes. Claro. E aí você fica assim, aí eu comecei. Inclusive sopa. Né? Tudo que você tem que mastigar, mastigar. Você está mastigando. E que bacana, menina. Parece doido falar isso. Mas não, porque a partir do momento que você está mastigando, você está processando ali a sua mente de que você está, né, se alimentando. E, por exemplo, minha vida toda, eu passei comendo tão rápido. Em 1 hora você tem que comer para poder ir na rua, para fazer 1000 coisas, não sei o quê. Eu acho que o cérebro nem entendeu. Exatamente, é um hábito. É o hábito, né, que você faz de forma automática. Uma das minhas perguntas na minha anamnese para trabalhar com distúrbio alimentar é exatamente essa. Eu pergunto, como é que você se alimenta? Como é que é seu almoço? A maioria das vezes as respostas são, eu como aqui, olhando o telefone. Então, você não está comendo? Você está colocando para dentro, ingerindo algo que nem o seu estômago está sabendo o que é. Não, ele não leva a resposta para o seu cérebro e você não tem a sensação de saciar a fome. Automaticamente, terminei de almoçar, estou beliscando algo porque eu continuo com fome. Então, repetidamente, cria-se um hábito ruim. Até aquele hábito de comer doce, depois... Ai, nossa. É muito difícil tirar Fica isso, 30 né? minutinhos depois do almoço sem beber água e sem comer nada. 30 minutinhos. Mas nem uma fruta pode? 30 minutinhos. É o tempo do Aí hoje eu te substituo por uma banana, uma maçã. Não, mas pelo menos é uma substituição de algo saudável, que né? é o tempo do estômago fazer a comunicação com o cérebro, eles se comunicarem. Oi, amiguinho, tudo bem? Então, acabei de comer, tá? Você não vai sentir vontade nem de comer nada. Você não sente fome.
Então, você não tem o que saciar, entendeu? Então, é onde a gente desenvolve um hábito bom para o corpo e mente, né? Consequentemente. Perfeito! Olha, eu não queria nem acabar esse bate-papo, gente. Tá tão bacana aqui, ó. E peraí que eu tenho que falar dos patrocinadores, porque se esse programa está no ar e você que está do outro lado da telinha, se inscreva no nosso canal, porque a gente tá rumo aqui, chegar esse ano, a gente vai chegar aos 5 mil inscritos, 10 mil inscritos, 15, 20, 30 mil inscritos, e para isso eu dependo de você. Então se inscreve no nosso canal. Esse bate-papo é super interessante, vale muito a pena. Como foi falado aqui, vamos parar e pensar, psicologia, psiquiatria, hoje em dia você até encontra esse serviço nas unidades aí né, a prefeitura disponibiliza e tal. No SUS tem no SUS, mas a gente sabe que também tem o particular e que muitas pessoas às vezes não procuram esses serviços por dizer que não tem condições. O meu dinheiro para pagar a luz, a água, a comida, não vou ter dinheiro para isso. Então, gente, vamos parar, vamos pensar, vamos priorizar, né? E vamos dar crédito aqui ao Chat Podcast. Então, pega esse programa, assiste na íntegra, assiste, reassiste, manda pra amiga, pra tia, pra avó, pra mãe. Eu tenho certeza que vários momentos aqui tem falas que são importantes pra sua vida pessoal ou pra vida de uma amiga, né? Aquela amiga que de repente liga pra você, ai, amiga, tô tão triste. Você fala assim, não, assiste esse podcast. Assiste aqui que eu tenho certeza que vai ter excelentes dicas pra você. E deixa de ser boba, não fica botando seu ouvido ali, não, porque você tem que se tornar uma profissional pra dar conselhos, não é só na amizade, não. Então, galera, olha, se inscreve no nosso canal, Chat Podcast. A gente está aqui todas as segundas, terças e quintas-feiras, tá? Lembrando que os agradecimentos à galera que está com a gente, que soma no nosso trabalho. Neuquíria Autopeças, eu quero muito agradecer vocês. Sei que Neuquíria, eles estão com diversas promoções, tá? Agora a gente ainda está em janeiro, galera que está viajando, que precisa comprar peças aí pro seu carro. Calorão, seu ar-condicionado deu problemas, eles estão com filtro para ar-condicionado, radiadores, várias peças que estão em promoção, porque a garota propaganda que vos fala tá lá também. Então, entre em contato com a Neuquíria Autopeças, 2665-5881, tá bom? E tem o Instagram, que é @Neuquíria. CCAA, curso de idiomas. CCAA, eles estão com matrículas grátis, tá? No curso de inglês. E espanhol, galera. Espanhol, você ganha 6 meses de espanhol. Se matriculou no inglês, automaticamente você ganha o curso de espanhol. Então, vale a pena. Ó, Júlia, interessante isso aqui, ó. CCAA. Corre lá, é a primeira escola de idiomas aqui na cidade de Queimados, a pioneira e é a nossa parceira aqui no podcast. Tecido e papel, galera. Você que está em busca aí de gráfica e personalizados, a tecido e papel. Daqui a pouquinho vocês vão ver o certificado que eu vou entregar aqui para Jéssica. Certificado lindíssimo que foi feito pela Tecido e Papel, tá? Aí entra lá no Instagram, @Tecido e Papel. Renata Brandão, são looks femininos, loja totalmente feminina, tá? Voltada para o público feminino, do manequim 36 ao 46. Então não tem essa de, essa tem para magrinha, essa tem para gordinha, não, tem para todo mundo. Renata Brandão fica localizada aqui na Praça Nossa Senhora da Conceição, ao lado do Banco Itaú, tá? E tem peças maravilhosas, inclusive a calça jeans que eu tô usando hoje, ó, de lá. Obrigado! Salão Mega Glam. E aí, gente? Isso eu tenho que falar, tô de uma forma glamourosa. Se vocês estão me vendo com esse cabelão, onde eu estou empoderada aqui, tô colocando foto de sereia. O tempo todo eu tô colocando lá e tô me sentindo a sereia. E você também pode se sentir assim, meninas. Entre em contato, já agenda a sua avaliação. A avaliação é com a profissional Aline, do Salão Mega Glam. A avaliação é gratuita e ela vai escolher o cabelo, personalizar o cabelo pra você. Tá bom? Também fica aqui em Queimados, Avenida Olímpia Silva, centro de Queimados, atendimento de segunda a sábado. Corre lá, vai lá no Instagram, @Salão Mega Glam, tá? Colégio Curso Mova, também estão com matrículas grátis, não é isso, produção? Ó, as vozes do além. Matrículas grátis no Colégio Curso Mova. Corre lá e se inscreva, @Colégio Curso Mova, tá, gente? Fênix Odonto, claro, não posso deixar de falar aqui do sorriso. Inclusive, vou tirar meu aparelho. Então, acredito que esse mês ainda eu tô tirando meu aparelho. Fênix Odonto é nossa parceira. Corre lá, @Fênix Odonto, tá, gente? E o último recadinho de hoje é do R.R. Zalfield, que é o escritório de contabilidade e advocacia aqui da cidade de Queimados. Doutor Renato, doutora Renata, são nossos amigos, são nossos parceiros e apoiadores do projeto. E o recadinho do escritório esse mês, você que tem MEI, você que é microempreendedor individual,
Se por acaso você deixou de pagar lá aquelas boletinhas que vem todo mês que você precisa pagar e você não pagou e fez ali aquela confusão toda, tá devendo muito, corre e entre em contato, porque eles estão fazendo a legalização, tá? E se eu não me engano, para você não cair aí, ó, e perder o seu MEI, até o final de janeiro ainda dá tempo de você recuperar. Então, e como é que eu faço, Etienne? @RRZalfield Contabilidade. Entra lá no Instagram, inclusive hoje eu coloquei uma postagem deles nos stories. Vocês correm lá para você poder regularizar a sua vida no MEI, tá bom? Gente, falei pra caramba. Mas, ó, tem que falar, essa galera, se a gente tá aqui, né? Se a gente tá fazendo esse programa aqui, é graças a cada um que acredita no nosso trabalho, apoia o nosso trabalho. E que a gente possa ter mais podcasts, né? Sim. Eu não acho que, abrir um podcast ali é meu concorrente. De maneira alguma. Gente, pode abrir. Sabe por quê? A doutora Jéssica, ela atende de uma maneira. Então, pode ter várias outras psicólogas que a sua forma de atender é uma. Exatamente. A doutora Estefânia, psiquiatra, tem uma psiquiatra, nossa amiga aqui em frente. Então, assim, mas ela é concorrente? Não, cada uma é parceira, né? Então, vamos parar de ficar pensando que todo mundo é concorrente. Não tem ninguém concorrente. Aqui, cada um tem o seu trabalho individualizado, vai fazer o seu melhor e a gente está aqui para isso. Tá bom? Meninas, aqui, pergunta final. Se vocês pudessem dar um único conselho para quem quer cuidar melhor da saúde. Eu sei que vocês já falaram, principalmente aqui do AMES, né? Da alimentação, da meditação, né? Adorei esse AMES, né? AMES alimentação, meditação, esporte. É de exercício físico, né? Aqui na minha cabeça eu liguei, exercício físico e o S é o sono. Sono reparador. Mas mais um pouquinho, se vocês pudessem se aprofundar. Saúde mental. A gente está no Janeiro Branco, é um mês de conscientização sobre isso. Tinha algumas perguntas aqui, mas eu acho que foram respondidas no decorrer do podcast. Se você achou que a sua pergunta... Etienne, mas eu queria exatamente a minha pergunta. Manda lá no direct do chat, que eu mando para psicóloga, que eu mando para psiquiatra. Elas me respondem e a gente manda para vocês, tá bom? Então fala, meninas, qual a dica que vocês dariam para a saúde mental? Eu acho que tem que cuidar da saúde mental, né? Cuidar da saúde física e mental, porque sem saúde mental não tem saúde. Física e mental, né? Seria recomendado que todo mundo deveria fazer terapia, né? Sim. Inclusive os terapeutas, os psicólogos, com certeza. Os psiquiatras. Os pastores. Todo mundo deveria fazer. A gente já falou várias vezes. Teve uma vez que estava aqui psicóloga e o pastor. Que foi um bate-papo muito gostoso. Agregador, né? Agregou bastante conhecimento. E desconstruiu a ideia de que dos pastores que a gente... Muitos dos que a gente conhece, né? Que são bastante céticos e parece que... né? Só a ideia e... bem engessada, né? Então, foi um bate-papo bem legal. Pastor Cláudio, abraço. Jéssica, qual o conselho que você daria? Olha, o conselho que eu dou é busquem terapia para promover uma reflexão melhor, aprofundada sobre você mesmo. Porque nada melhor do que você confrontar, e claro que não é fácil falar. Chegar no consultório não é fácil, mas quem chegou até ali, respeite o seu limite, respeite o seu processo, porque a reflexão e a descoberta de si mesmo é algo que é um mar que você acha que terminou ali, mas quando você cava mais um pouco, tem mais um pouquinho ali embaixo. É delicioso, é maravilhoso, é libertador. Autoconhecimento é libertador. E por isso que a minha logo é um cérebro e borboletas, né? Que é a desconstrução de raízes e você vai criando a sua própria história. No casulo, né? Que se transforma na borboleta, né? Eu tenho uma borboleta. Você vai desconstruindo as suas raízes. Exatamente. E eu tenho até uma frase, né? Construa, reescreva a sua história quantas vezes for necessário. Porque é importantíssimo. Recomece sempre, né? Sempre. A Doris fala, né? Continue a nadar. Com ponto e vírgula, que eu adoro essa frase, né? Continue a nadar. Bacana. Meninas, como eu faço para encontrar você na rede social, doutora Estefânia? Então, meu Instagram é @doutora Estefânia Senra, Estefânia, do jeito que tá falando, Senra. Doutora Estefânia Senra, só.
Perfeito. E Jéssica? O meu é psi.jessicalencar. Ambas atendem aqui na cidade de Queimados. Sim, sim. Sim, também. Também, é bacana, É. vale. E tem atendimento Temos- online também, né? Caso... Eu faço atendimento Sim. online. eu moro em outro... Atendimento online também. E funciona. Funciona. Só para deixar bem claro. Funciona. Porque as pessoas também ainda têm essa coisa, Tem. né? Não, tem que ver, Paradigma. tem que olhar. Não, mas é o atendimento online, a gente vê, né? Que fica com a câmera ligada, um ambiente tranquilo, aquele ambiente privativo, né? Que você não vai atender um ambiente online com a sua família toda passando atrás, jamais. Não Cachorro. tem. Mãe, Cachorro latindo. Né? Mas é isso aí. Por exemplo, prescrição, laudo, a gente emite tudo pelo site do CREMERG, pelo site do Conselho Regional. Né? Tudo certinho. Perfeito, perfeito. Olha, meninas, muito bom. E ainda tem muita coisa. Vou te falar que isso aqui dá um podcast parte 2. Se Ai, vocês meu Deus. aceitarem, a gente volta Se eu novamente. digerir a vergonha ainda. E vou te falar que foi a que mais falou. Não foi? Você percebeu? Eu tenho vergonha, mas eu sou faladora. Ué. Você fazia a pergunta, eu só olhava para ela. Mas eu sou faladora. Eu sou falante, ué. Não, e se saiu super bem. Parecia Viu? que já tô acostumada com Ah, podcast. sim, claro. É só disfarce. Você que falou de hábitos, então, ó, vamos criar mais hábitos. Então, Vou mas fazer isso- um quadro, Converse com a Psiquiatra. Eu sou falante, mas eu tenho vergonha. É, Né? né? Mas não deixe de ter vergonha. Mas foi sensacional. Galera, é isso. A gente tá chegando no final do podcast. Muito obrigada a você que assistiu, você que ficou com a gente. E olha, quinta-feira agora, essa semana, nós vamos estar com o vereador eleito François Freitas. Primeira vez do François aqui no Chat Podcast, tá? Vai ser muito bem-vindo, muito bem recebido. Eu já tô vendo aqui tudo que François fez antes de ser vereador e a gente também tá acompanhando agora o comecinho ainda do ano. Eles ainda estão ali naquela coisa de arrumando gabinete, recebendo as primeiras demandas e a gente vai bater um papo bem legal. Quinta-feira, 7 horas da noite, ao vivo no Chat Podcast. Tô esperando por vocês. Beijo, tchau, tchau.